Boa tarde para você nessa quinta-feira, dia 28 de novembro. Estamos no final do mês de novembro, mais um pouco a gente acaba 2013. E a gente vai conversar hoje, se você está aí ao vivo, queria convidar para você entrar nessa roda aqui. Infelizmente você não vai poder tomar o cafezinho que a gente está tomando aqui no estúdio, que o Daniel Choi faz pra gente. Mas de qualquer maneira, faz um café aí na sua escrivaninha, entra nessa conversa e entre nesse assunto que é sobre solidariedade. Carlos Bragantino, que chegou do Rio de Janeiro hoje de manhã, tá com sono, vai tomar café na veia daqui a pouco. Tô me solidarizando com ele no sono, daqui a pouco também a gente vai tirar um cochilo. Mas... Bem-vindos, boa tarde. Bem-vindo do Rio. Estamos junto com o Flamengo, ontem o Rio tava pegando fogo. Rubro-negro. Totalmente. Aliás, saudações flamenguistas para todos. Ele fez uma brincadeira no Face, ele colocou assim: Ponte Preta, Rubro-negro, Black Friday. Né? Então tá tudo, a coisa tá escurecendo. Verdade. Mas Carlos, a gente tinha conversado sobre falar sobre solidariedade. Uhum. Como que você, vou te fazer uma provocação direta, para eu começar falando, começa você. Como que você definiria conceitualmente solidariedade, cara? Bom, a figura do provocador no programa sou eu, não você. Você é o âncora do programa. Âncora nada, né? Eu não saberia definir ou conceituar solidariedade, mas eu entendo que a solidariedade ela parte, né, de um coração que se dispõe ao bem, que se dispõe a fazer o bem. A solidariedade, eu penso, é um resultado prático, concreto, visível, que chega ao outro a partir de um coração disponível, de um coração, sim, que de algum modo se condói, né? Tem compaixão, né? Que acaba desembocando na vida do outro, na vida de muitos, não é? Em ações que nós chamamos, que nós denominamos de solidariedade. Né? Rodrigo Lins, lá de BH, abraço para você. Bem-vindo, queria te convidar. Bem-vindo. Rodrigo, escreve aí e manda num e-mail. O que você acha que é solidariedade? Rodrigo é engajado, ele está em todas aí. Rodrigão, bem-vindo. Eu queria, sabe, saudades. Rapaz, uma vez, eu lembro, uns bons anos atrás, lembra quando a gente ia comer lá no Judaico? Ali eu acho que é o Centro de Cultura de Israel, alguma coisa ali. Fica ali do lado da estação Sumaré do metrô, linha verde, aqui em São Paulo. A gente foi muitas vezes lá naquela sexta-feira comer, almoçar lá, comida judaica. E sem qualquer intenção judaizante, evidentemente. É porque o ambiente era bom e a comida apenas também. Saborear os sabores e perceber os aromas. E eu lembro que uma das vezes que a gente foi lá, eu vi que ia ter, naqueles dias, alguma coisa assim, uma apresentação, uma exposição da Anne Frank. Né? E aí eu fui com as minhas filhas lá naqueles dias, não lembro que ano que foi isso, cara, mas faz um tempo. E foi uma exposição muito interessante, evidentemente tratando sobre as questões do Holocausto, tudo. Muita coisa para ver, muita foto e tal. Te fizeram lá uma espécie de uma maquete de como que era o quarto, da onde a família dela ficou escondida durante os anos. Eu estive lá. E aí, cara, assim, em meio a tantas coisas, eu lembro que isso já faz muitos anos, então se você me perguntar detalhes, eu não lembro. Eu lembro uma frase que eu li e que eu não esqueci mais, conquanto eu tenha esquecido o autor da frase, mas ela estava lá numa das fotos que retratava um campo de concentração nazista, onde os judeus eram levados na Segunda Guerra. E a frase, Carlos, era assim: não é que mataram 6 milhões de judeus. Mataram um judeu 6 milhões de vezes. E, rapaz, quando eu vi essa frase, para mim ela, assim, sintetiza, difícil a gente pensar talvez conceitualmente, mas, assim, o que é solidariedade? Que aí eu acho que, assim, é a compreensão daquilo que eu faço e que afeta a vida dos outros, e daquilo que é feito em algum outro lugar
e que de alguma maneira vai afetar a minha vida. E aí, compreendendo esse fato, Carlos, assim, a humanidade, ela tem um elemento de solidariedade, ainda que ela não exercite a prática do bem. Mas no sentido assim, cara, nós somos um. Eu lembro quando Ribeirão Preto, só para terminar, aí a gente, vamos ver se o Rodrigo manda aí uma coisa. Saiu aí essa notícia que é triste, daquele menino que morreu num rio lá do interior de São Paulo. Isso aconteceu lá em Ribeirão Preto. Eu estava lá no período, estava fazendo toda a discussão, inquérito e tal. E aí ficou assim essa questão, poxa, quem fez isso é um monstro, quem fez isso é uma... E na hora, Carlos, eu lembro que eu até comentei com algumas pessoas que eu estava lá, com alguns irmãos lá do Raiz de Ribeirão. Eu falei assim, cara, sabe qual que é o mais triste disso tudo? É que quem fez isso, seja quem for, é um dos nossos. É um dos nossos, assim, a espécie... Então é esse sentido da solidariedade. É um dos nossos que fez tamanha barbaridade. E isso tem que nos causar, no mínimo, uma sensação assim de, cara, nós erramos o caminho. Ao mesmo tempo, quando algo é feito de bom, né, eu acho que você pegou esse viés da solidariedade, que é a compaixão, que exercita a prática, é um dos nossos. Né? Então essa questão assim, o que é feito a um, atinge a todos. O que atinge a todos, pega um. Né? Mas eu acho que é compreender esse aspecto, assim, cara, as pessoas que transitam na rua, que a gente não conhece, né? As pessoas que são afetadas por situações duras da vida, é um dos nossos, cara. O Leonardo Boff, ele gosto muito de ouvi-lo e não raramente quando ele está nas suas falas, né, ele toca em duas questões, né? Uma é que o planeta é a nossa casa e há que haver da nossa parte solidariedade para com o planeta. Sim, o planeta no sentido do o que é vivo se preserva, né? O que é vivo se cuida, né? O que é vivo não se mata, não é? E ele toca, óbvio, claro, né? Por sermos o fato do planeta cuidar ser a da nossa casa, né? Nós todos estamos vivendo dentro da mesma casa, e para viver dentro da mesma casa é absolutamente necessário que haja solidariedade, né? Que num contexto mais político, né? Chama-se de cidadania, né? Num contexto mais vamos dizer assim, no que diz respeito à fé cristã, né? Chama-se de reciprocidades, né? De os tais mandamentos recíprocos, né? Uns aos outros. Tipo, o outro é tanto quanto eu, seja lá que outro for. Então, nesse sentido do que você está dizendo, sim, né? Nós todos habitamos dentro da mesma casa, e aqueles que fazem o mal e praticam o mal, né, não são outros senão outros que estão juntos dentro da mesma casa, que se não se cuidar da casa e se não se cuidar de quem mora na casa, estabelece-se o caos, né, ou estabelece-se a guerra, os litígios, né, as desavenças, enfim, que é o que acaba normalmente tendo como resultado a antítese da solidariedade, né, que é a agressividade, né, a violência e os constrangimentos, enfim, que vão acontecendo por aí, né? Então eu acho que faz sim, é isso aí mesmo, não tem muito que questionar, embora sempre que nós nos deparamos com o mal praticado com essa crueldade, não poucas vezes nós não queremos, como seres humanos, nos sentir solidário no sentido de um como eu. Né? Nós até rotulamos, isso tá mais para bicho, né? Tá mais para
para uma atitude animal, num tempo em que os bichos e os animais, né, são tratados como gente. São tratados com muita solidariedade, né? Busca-se, né? Inclusive, eu né, acho que isso tem uma razão. nesse sentido, uma razão. Né? Eu estava conversando com o Daniel hoje cedo, final da manhã, cara, que é assim, essa questão que a gente falou um pouquinho por Skype aí no começo da tarde também. Por que o mal dá mais ibope? Por que os atos de maldade, não os atos de bondade, recebem mais holofotes da mídia? Eu acho que tem um fator que é para além dessas questões midiáticas e da comunicação social. Eu acho que é muito bom pra gente quando a gente percebe que tem alguém que é muito ruim na sociedade, cara. Eu lembro uma vez o Caio falou, acho que você estava num congresso da Vinci, que ele falou sobre o endemoniado gadareno. Que quando Jesus liberta esse cara, a comunidade vai lá e dá uma dura em Jesus. Tipo assim, pô, ele é nosso possesso de estimação. Essa noção de que assim, eu preciso ter na sociedade... Ele carrega toda a nossa culpa. Exatamente. Né? Gente, que a gente possa dizer isso. Ele é um bandido, ele é um safado, ele é um animal, ele é um cachorro, é outra qualquer coisa, né? Se bem cachorro, eu acho que tem que ter cuidado de falar. Mas entende, essa questão assim, eu preciso de alguém, cara, que seja tão pior do que eu, para que fale assim, pô, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Para me purgar de alguma forma. Né? Então eu acho que essa questão, por que aparece tanto? Talvez por trás, aí fazendo uma consideração mais subjetiva, esse desejo que eu tenho de me purgar, de me justificar, de achar um bode expiatório. Por exemplo, putz, eu não sou tão mal assim. É uma tendência natural, né? De você cometer um delito e quase que imediatamente você dizer assim, mas não fui só eu, né? Não sou só eu que ajo desse modo, não fui o único, né? Exato, que fiz comum isso, enfim. Aliás, se comparar com o que outros fazem, né? Quer dizer, esse desejo de buscar solidariedade naquilo de pior que nós temos, né? Zé Libério, abraço para você. Boa tarde solidária para você também, ó. Moisés Muniz, Curitiba. Zé Libério da Toca, comunidade. Solidariedade para mim é você sentir a dor do próximo e fazer de tudo para amenizá-la. Isso aí. Pode mandar, pessoal, suas falas aí sobre... Sejam solidários com esse programa. Agora, Fernando... Ari Lucas, estou por aqui hoje. Bem-vindo, Ari. Opa, tá bom, Ari. O que eu fico assim... Aí eu gosto muito de algumas expressões de Jesus. E uma delas é a que ele diz quanto aos olhos, né? Se os seus olhos são bons. Ponto. Se seus olhos são bons, 2 pontos. Todo o seu corpo será. Todo o seu corpo será, e os olhos sendo a janela para a vida, sendo eles bons, você vai enxergar, mesmo num dia trevoso, mesmo num dia de chuva, você vai ver o belo, o saudável, que isso afinal de contas tem o seu valor, etc, etc. E aí, eu pensando, quando você esboçou a ideia da gente conversar sobre isso, assim, eu acho, nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo. Uma família e tanto. Né? É uma família grande e, assim, na sua grande maioria, exercendo solidariedade. Sim. Na sua grande maioria, talvez esmagadoramente a maioria, de alguma forma, exercendo solidariedade, porque senão nós não conseguiríamos viver e conviver nesse planeta. Imagina os chineses, se eles não tiverem mínimos, né, de solidariedade entre eles. Na Bem Índia, mais que 1 bilhão de gente, né, vivendo junto. Então, ou mesmo aqui ou em qualquer lugar do mundo, sejam... Vamos pensar na nossa cidade, são mais de 10 milhões de pessoas. Há muita solidariedade que acontece de maneira natural. Né? Agora, aquilo que você colocou aí é fato. Rodrigo, já vou ler daqui a pouco. A gente não tende a o tempo todo estar batendo ou botando os olhos nestes gestos cotidianos, né, corriqueiros, né, que vão acontecendo no dia a dia entre pessoas em todos os universos, né, em que as pessoas estão. Né? Agora, o destaque é para aquele ou aquela situação que envolva pessoas em que houve uma
houve uma desumanidade, não é? Houve vamos dizer assim, uma situação de constrangimento gravíssimo, ou de desatenção. Quer dizer, quando uma pessoa é atropelada numa faixa de pedestre, essas coisas assim. Isso, então, pega-se essas lentes, né? E coloca nisso, põe a datenização e do aí, fato. Bate-se, né? Bate nisso. 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, nós ficamos com a impressão, né, de que todos somos assim, ou de que todos são assim. E de que o mundo está assim. Não necessariamente. Aliás, não necessariamente, não. Não tá. Eu acho que isso que você falou, cara, assim, se fosse assim, esses 7 bilhões de pessoas vendo assim, cara, isso aqui seria o caos. Nós iríamos brigar para entrar no elevador toda hora, nos horários de pico, né? Há momentos em nossas cidades, né, como elas são, que se não existir naquele corredor que leva da praça da Estação da Luz para o metrô, por exemplo, que é um corredor de humano, né, que é uma coisa absurda. Se não existir mínimo de ordem, de solidariedade, né, para que um não atropele o outro, embora aconteçam atropelamentos, né? Aí outra, viu, Carlos? Aquilo ali viraria uma guerra. Você não precisa, sabe essa ideia assim, cara, eu não tenho mais esperança na humanidade. Quem anda de metrô aqui às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã em São Paulo, ele vai falar assim, pô, o pessoal é mal educado e tal. Cara, mas pensa bem. Vamos tentar fazer essa leitura do outro lado. Eu tô tentando botar olhos do bem nesse negócio. Você tem ali milhares de pessoas ocupando um espaço mínimo. Não, e se encaixando, né? Se encaixando. E tipo assim, as pessoas reclamam porque estão cansadas, está apertado, o serviço não comporta a quantidade de pessoas. Quer ver um outro exemplo? O Trans São Paulo. De vez em quando a gente ouve uma notícia de um cara que brigou no trânsito, saiu do carro, deu um tiro e matou. Você viu? Nossa, como que as pessoas estão? Cara, olha a quantidade de gente que passa horas no trânsito, pacientemente. O que eu estou querendo dizer que até nos incomoda às vezes. Isso, né? Isso. Mas eu só estou querendo enfatizar o que você está querendo. Você disse essa questão assim, cara, para uma cidade como São Paulo, que tem milhares e milhões de pessoas transitando, e você de vez em quando tem um caso que aí é esgotado na TV, do cara que matou fulano porque foi provocado no trânsito. Cara, para um caso, você tem milhões de outras pessoas que lidam com a sua fúria de uma outra maneira, compreendem assim que, putz, o cara ali foi um miserável. Por exemplo, Fernando, você vê atos assim, e isso acontece muito, eu observo muito isso, que eu gosto disso, meus olhos estão sempre muito mais voltados para isso do que para ficar botando lente de aumento no mal, né? Mas tipo lá na padaria que eu tomo café, né, ao lado da minha casa, não poucas vezes, se não todas as horas e dias e tempos que eu estou ali, eu vejo assim, né? Tem um balcão, né? Tem uma pessoa aqui e 2 bancos disponíveis ao lado deles, né? E aí entra um casal, ou entra uma mãe com uma filha. É quase que imediato aquela pessoa, lugar, né? Assim, ela muda é um gesto de solidariedade com um desconhecido. Isso. Mas voltando naquela fala, não, nós estamos no mesmo planeta. Então, nós estamos na mesma casa. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco, Braga, essa coisa assim. É difícil isso, mas assim, nós somos uma família, cara. Ele é um desconhecido. Putz, mas ele é um ser humano. Por isso que eu uso essa figura assim, ele é um dos nossos. Não é um desconhecido. Ele é um desconhecido. É da nossa raça. Exato. Da nossa espécie. Nós estamos na mesma casa. Então é essa que eu acho. Óbvio que há aqueles que têm essa preocupação, estão sempre tentando fazer com que os que não agem deste modo sejam encorajados do tipo, então são os recados nos banheiros. Deixa eu ler os e-mails aqui. Né? Do tipo, de descarga quando você sair, né? Porque, porque vem um outro, que é um outro que você não sabe quem é, mas nós habitamos a mesma casa. Mas é da sua família humana. Exatamente, entendeu? Rodrigo, ele falando a definição dele aqui, é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Boa, Rodrigo. Isso aí, Tiago de Campinas, como não se solidarizar com o ser humano? E realmente tem sido uma missão árdua da igreja. Acho que a igreja ela tem um papel, deveria ter, eu acho que tem, aí é que tá, eu acho que a igreja ela tem, de um jeito às vezes não tão
perceptível tem salgado. A igreja faz bem sempre. Sim. A igreja. Aí o Rodrigo... Quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. O Rodrigo, ele manda o Amor em Movimento. É isso aí. Aí eu vou fazer uma pequena correção, Rodrigo, deixa eu ser chato. Eu acho que Amor em Movimento é uma redundância. Amor em Movimento. Mas é só para entrar um pouco. Mas assim, o amor, ele não conta, ele não fica parado. Mas parado no sentido assim, ele age. É que você quis deixar claro. O Rodrigo, ele certamente está colocando, não adianta você estar o tempo todo proclamando que ama, sem que se mova em direção a. O amor se move, fazer o amor chegar é dinâmico. Lá, né? Por isso que alguém já disse que quando traduziram a palavra logos, de João 1, ao invés de traduzirem por palavra, né, no princípio era a palavra, nas traduções mais antigas o princípio era o verbo. Porque palavra dá sentido de vocábulo. Sim. E verbo estático, é um vocábulo que ação, propõe uma ação. Imperativo. Interessante. Estamos confabulando coisa. Mas vamos lá. Ângela, de São Paulo. Boa tarde, estou por aqui ao vivo pela primeira vez. Bem-vinda, Ângela. Manda aí seu e-mail. Vê o que você acha que é solidariedade. Agora, Brega, qual é a parábola de Jesus em que você percebe uma expressão clara de solidariedade, cara? São muitas, mas a do samaritano não é, cara? Eu acho das melhores de todas. Eu acho que quando a gente fala de solidariedade, diria que é impossível a gente passar batido por essa parábola. Junto com ela, você tem aquela dos 4 amigos que levam o paralítico e colocam à frente de Jesus. É que ali é um fato, né? Ali é um fato. Eu estou pensando das parábolas. Mas das parábolas, o samaritano é uma chamada à atenção né, de todos nós a fazer, eu costumo dizer, fazer o bem feito até o fim, né? Que é o que o tal samaritano. Não é? Ele faz, né? Ele faz o bem, ele faz bem feito e ele faz até o fim. Do tipo, deixa o sujeito lá para ser cuidado, mas ele diz, é minha responsabilidade, não é sua. Depois eu venho aí pagar o que você gastar com ele, eu venho e vou ressarcir você daquilo que você gastou. Né? Agora, o Fernando, nesse sentido, e até incluindo o que acho que o Tiago colocou, né, a questão da igreja, né, que eu tenho chamado de seguidores de Jesus, né, a comunidade dos seguidores de Jesus, que ganham expressão e visibilidade em locais os mais variados e das mais diversas formas pelo universo todo. Você tem comunidades de seguidores de Jesus. Tenho para mim que estes, por conta de serem seguidores de quem dizem que são, não é? O Deus mais solidário que essa terra já viu, falar. Quer dizer, o Deus humanizado e tão solidário que entregou a sua própria vida. Eu diria assim, essa comunidade, ela deveria ser top de linha no que diz respeito à solidariedade. Essa comunidade de seguidores de Jesus não poderia se dar ao luxo de não ter estes olhos para aquilo que é a necessidade do outro e aquilo que se precisa fazer em relação ao outro. A comunidade de seguidores de Jesus não questiona, não discute. A comunidade dos seguidores de Jesus não entra nesses coros de pessimismo, de desesperança, de desumanidade. A comunidade de seguidores de Jesus não faz coro com a maldade em nenhum nível. A comunidade de Jesus, ela se solidariza com todo ser humano e com qualquer ser humano, em qualquer situação que ele esteja, seja ele quem for. Tem uma coisa que a parábola fala, dessa que a gente comentou agora há pouco, Carlos, do bom samaritano, que uma coisa que chama atenção, tudo bem que é uma parábola dentro de um contexto maior. O Rodrigo acabou de mandar um outro e-mail, continua aí, Rodrigo, está enriquecendo a conversa. Solidariedade é o termômetro que mensura o sentido e a veracidade da espiritualidade cristã. Boa. É isso aí. Boa.
se tem como a gente mensurar, ter alguma medida, eu acho que são essas ações que são práticas. Não é na transcendência no monte nem no vale. E nem o discurso, ela não é nem discursiva, mas quando Jesus ele conta a parábola, vamos lembrar que ele está respondendo uma pergunta com uma outra pergunta, mas a questão que eu falei para dar vida eterna, quais são os mandamentos, ama o teu próximo, né? Ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí a pergunta, quem é o meu próximo? E quando Jesus ele põe a parábola, tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a questão que a gente percebe é o seguinte: a gente questiona muito hoje, por exemplo, Carlos, a violência em São Paulo. A parábola, ela trata de uma questão de violência. O cara foi assaltado e quase morto. Caiu na mão de salteadores e deixado lá quase morto. Aí entra um elemento religioso que é o sacerdote. Depois passa o levita. E aí vem um outro elemento que é surpreendente, que alguém diria assim, poxa, agora vai vir um judeu comum, né? O que não é religioso. Não, além de não ser o judeu comum, é aquele que é considerado na sociedade menos do que um ser humano. Para o contexto judaico de Jesus, que era o samaritano. Então, primeiro, Jesus já entra aí com uma coisa que é para fazer pensar. E a segunda é, quem é esse cara que está caído na estrada? Ele não tem documento, ele não pode dizer quem ele é. Então, será que esse cara é gente boa? Será que ele não é? Será que ele é vagabundo? Será que ele é pai de família? Será que ele é judeu? Será que ele é samaritano? Será que ele é oriental, ocidental? Será que ele é rico? Se ele é pobre? Será que ele é um bandido? Percebe? Fugitivo. Um fugitivo. É interessante essas questões que eu acho que toca nisso que você está falando. A quem a gente vai fazer o bem? A solidariedade que a fé cristã nos desafia a viver, primeiro, ela age. É o que o cara fez. Parou o caminho, desceu da sua montaria. Ele interrompeu. Não faz perguntas, né? Isso. Ele não faz perguntas e ele interrompeu um fluxo dele, assim, de, eu estou no meu caminho. E aí ele para o que está fazendo, implica em mudar a minha rotina, em mudar o meu caminho, implica em algum momento em alguma despesa, muitas vezes, e implica nessa questão, quem é esse cara? Eu não sei, mas eu vou ajudar. E aí assim, né, Fernando? Nós poderíamos ir para Mateus 25, que é um nó na garganta de todos nós, ou uma espinha de peixe, né, que não desce na garganta de nós todos em muitas situações, não é? Que é quando Jesus se põe no lugar do outro, não é? E os dois grupos, né, aos quais ele está falando se surpreendem, né, com o que Jesus está dizendo, porque Jesus faz uma transversalidade dele mesmo, né, do tipo, eu sou aquele que está sendo servido e sou aquele que serve também, não é? E aí, voltando na questão dos seguidores de Jesus, o quanto nós precisamos entender isso. Por exemplo, né, aí é uma provocação minha, né, não vou entrar no mérito da questão, né, mas nós aqui no nosso país agora estamos assim, né, todo corrupto vai ser preso, né? Todo corrupto vai ser preso. Estamos acreditando. Pelo menos a época acredita. Todo político vai ser preso, todo empresário corrupto vai ser preso, todo cara que faz a outra ponta da linha da corrupção vai ser preso, porque tem essa coisa, né? Alguém corrompeu e alguém se deixou corromper. Então as duas pontas fazem parte do mesmo imbróglio, né? Então, assim, nós vamos ter na cadeia uma população muito maior do que nós já tivemos e, quiçá, teremos que fazer muitas outras cadeias para colocar atrás das grades todos os que se enquadram como uns e outros estão sendo enquadrados, né? E aí eu pergunto a você, aí é uma provocação minha, né? Jesus diz assim, estive preso e me visitaste. Você é melhor do que eu em hebraico e grego e é melhor teólogo do que eu, né? Que tipo de preso Jesus está dizendo ali aos quais ele insiste que nós deveríamos ser solidários? Conversa com a Luzia, que há 25 anos faz trabalho nas penitenciárias de São Paulo.
ela vai te falar. É isso aí. Do tipo... Os Jesus que ela já encontrou. Exato. Não, a pergunta é essa, tipo assim, quais são os presos que nós devemos visitar nas cadeias? Se formos levar às últimas consequências o fato de sermos dessa comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré. Nós vamos visitar os presos que estão lá injustamente? Que, aliás, se estão lá injustamente, deveriam ser tratados com justiça, né? E serem lá, né? tirados de lá. E nós sabemos bem que isso existe aos montes no nosso país, porque os fóruns estão entulhados, né, de processos que não vão adiante porque os juízes e os promotores e os advogados não conseguem dar conta, não é? Então, assim, pergunto, a solidariedade aos presos tem uma classificação, tem uma categorização? Por isso que eu falo assim, é o ser humano, cara. Não, agora, nós habitamos o mesmo planeta. Silvana Pavan, da Suíça. Solidariedade e olhar para o próximo, assim o Pai nos olha. Abraços, Silvana, a todos. Que maravilha. Silvana, que bom que você está ao vivo, você está conseguindo. Espero que você a Silvana que vinha reclamando que não conseguia acessar, lembra? Alguns programas mais antigos, eles estão num outro formato. Configuração, é possível assistir, mas não lá no YouTube. E esses aí não são possíveis e ainda não são ainda possíveis serem vistos em dispositivos como iPad, coisas assim, mas se você acessar numa máquina normal, comum de computador, você consegue. Silvana é daquelas que vai estar assistindo todos os programas um a um. Muito bem, Silvana. E reparte. E mande a sua sugestão, mande a sua Bem-vinda. Seus comentários, tá bom? Tiago de Campinas, buscar quem está sozinho assim também como Cristo nos encontrou. Solidariedade. Sim. É isso aí. Sim. Agora, Carlos, eu acho assim que a gente precisa, talvez, treinar. Você falou do olhar, né? Treinar melhor, aperfeiçoar, cuidar desse olhar, cara. Porque, às vezes, nós encontramos possibilidades de solidariedade. Aí eu fico pensando assim, aquilo que o Osmar Ludovico fala, que eu acho que é tão significativo, que é o chamado o cotidiano simples. O gesto simples do cotidiano. A gente anda pela cidade, encontra pessoas, pessoas que a gente não conhece, isso que eu estou dizendo. Sim. Não estou falando dessa solidariedade a quem a gente conhece, mas, cara, a gente anda pela cidade, a gente está na rua, está no mercado, está no banco, está numa fila, sabe? Aqui em São Paulo, você o tempo todo está com alguém. Né? Às vezes, passam assim do nosso lado essa oportunidade de expressar um cuidado de um gesto simples do cotidiano, mas, cara, a gente deixa isso passar, porque assim, não vou me meter, vou ficar essa coisa assim, cara, eu estou no meu caminho, eu não vou sair 2 centímetros para, por um gesto, você ajudar, acolher, cuidar. E aí eu fico pensando, cara, se a gente tem dificuldade às vezes de fazer isso, vai ser muito difícil pensar em alguma coisa maior, né? E às vezes são esses pequenos gestos de cuidado, de solidariedade, de perceber, putz, ali eu posso ajudar isso daqui. Sim. Né? Sim. Agora, tem isso e tem uma outra questão também, né, Fernando? Acho que até nós comentamos um pouco aqui essa coisa assim, não sei porque, pode ser até uma anomalia minha e de outros nesse sentido, né? Que nós temos uma tendência às vezes de ter muito mais compaixão dos filipinos que estão a 10, 20 mil quilômetros de nós, e de nos solidarizarmos às vezes as lágrimas e as mobilizações, né? Talvez nós tenhamos aqui nesses próximos dias alguém que esteve lá nas Filipinas a serviço voluntário, enfim, né? E é uma coisa linda, né? E já falamos aqui isso algumas vezes, mas eu tenho para mim que isso é tão grave que de quando em quando a gente tem que tocar nesse assunto. E no que diz respeito à solidariedade, isso é muito comum. Comum o quê? Nos solidarizarmos com a tragédia, com a miséria, com a dor
daquilo que está longe ou do outro lado, né, do mundo ou da rua, não é? E dentro dos nossos pequenos fóruns, dos nossos pequenos núcleos, até mesmo, vamos particularizar, até mesmo entre maridos e mulheres, pais Família. e filhos, irmãos e irmãs, Igreja. famílias, irmãos fraternos, irmãos de fé, que transitam quase que diariamente ou semanalmente, pelo menos, né? Mas que não conseguem desenvolver solidariedade para com os que estão muito próximos. Entendeu? Parece-me que isso é uma espécie de anestesia que nos possui, não é? Nestes ambientes, né? Que eu consigo chorar e me emocionar, né? Na hora que um bebê foi encontrado debaixo de escombros, né? A 20 mil quilômetros de mim mesmo, mas eu não consigo me emocionar e chorar e me solidarizar com aquilo que está acontecendo, às vezes, dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Mas será que isso aí, Carlos, é uma pergunta, será que isso não é uma forma de agir na qual, assim, eu me emocionar com a criança que foi encontrada lá do outro lado, e que é muito bom, mas assim, eu me emocionar com aquilo e não me emocionar com o que está do meu lado, é que me emocionar com o que está a 20 mil quilômetros, eu sei que dificilmente eu vou ter como meter a mão na massa com essa coisa. E me emocionar, abrir as minhas emoções para as coisas que estão ao meu redor, eu sei que vai me conduzir a agir nessa circunstância. Então eu me privo de me emocionar. Quando eu estou falando de emocionar, não é de um emocionalismo puro, mas assim, puxa, isso me tocou. Então eu prefiro manter uma barreira. Eu acho que você falou essa questão da sensibilidade. Eu não me abro sensivelmente para isso, porque se eu me abrir, cara, eu vou ter que me envolver nesse negócio. E assim, eu vou estar absolutamente exposto ao quadro, né? A denúncia, né, que é o quadro, né, e que se eu não fizer nada, eu passo mesmo por negligente ou alguém omisso, né? Que é essa coisa da omissão. Mas eu insisto, Fernando, nessa questão de deixa eu abrir um parênteses olhar... Rodrigo Lins, de BH. Preciso sair, o chão da vida me chama. Obrigado pelas frases lidas. Vai lá, Rodrigo. Obrigado você pelos e-mails. Bom trabalho aí, amigo. Bom, Ângela de São Paulo. Falamos tanto em seguir os passos de Cristo, no entanto, nós, como igreja, não agimos como Ele. Não encontro solidariedade nem na igreja. É muito raro ver isso nos dias de hoje. Então, ela mandou isso há 2 minutos. Então, Ângela, é isso que eu estou dizendo, assim. Ou nós começamos a nos exercitar nessa direção, e eu digo exercício tanto de alma, de espírito, de coração e de corpo, de mobilização em direção aos que estão muito próximos de nós, ou a tendência que nós corremos, ou melhor, o perigo que nós corremos, é de nos tornarmos mesmo insensíveis, de fazer dos ambientes que nós frequentamos, conquanto ambientes que nós dizemos que nos faz bem e que estamos ali para fazer o bem, mas fazer desses ambientes desumanos, desalmados, sem aquilo que o Osmar chama de toque do cotidiano, do simples, né? Do afeto, né? E aí aquilo, a gente pode ir até um pouco mais além, né? Não necessariamente a solidariedade explícita, concreta, precisa ser com coisas, né? Com atendimentos objetivos, né? Mas pode ser com o coração cheio de afeto, né? Cheio de amor, cheio de como diriam os espíritas, né? Cheio de caridade, né? De olhar para o outro, né? com o olhar de compaixão e estender-se em direção. Entendeu? Olha, o Carlos, a Ângela fez uma colocação aqui. E Ângela, já que você está entrando no papo, a gente está se dando a liberdade
de fazer considerações em cima do que você mandou aqui, né? Mas ela diz assim, né? Falamos tanto de seguir os passos de Cristo, no entanto, nós como igreja não agimos como ele. É verdade, a gente ainda não age como. Aí ela fala assim, não encontro solidariedade nem na igreja. É muito raro ver isso nos dias de hoje. Eu acho que a gente podia ter um olhar um pouco mais esperançoso. E esse questão do olhar, porque assim, Ângela, eu consigo ver solidariedade na igreja. Não vejo como a gente poderia expressar. Até porque, eu digo para a Ângela, que falo para você, e você sabe disso, eu já fui alvo tantas vezes de solidariedade de irmãos na fé. Sim. Né? De cuidados que vão além daqueles institucionais, né? Aquele assim, que, cara, é uma questão do nosso relacionamento de afeto, de amizade. Então... Não tem a ver com a mobilização do Ministério de Ação Social, tem a ver com aquela prática são expressões natural, assim, dos né? discípulos de Jesus que percebem necessidades, que percebem carências, que percebem... Olha, vamos lá, vamos chegar. Eu já fui alvo que a mão desse direita cuidado, não sabe o que a esquerda exato, faz. Né? E já fui movido em algumas situações, a agir solidariamente. Né? Eu só estou fazendo essa observação porque a gente acaba tendo, Carlos, eu acho que essa tendência assim, de zerar tudo e não perceber movimentos da graça através da vida de pessoas. Né? Que nos convida para sermos solidários. Talvez a Ângela, e é o que eu tentei às vezes quando eu faço essas reconsiderações sobre o vocábulo igreja, né? E eu disse no começo, a igreja sempre faz bem. A igreja. Né? E aqui não há como não ter que fazer um corte, né, entre o que nós chamamos de igreja, que é a comunidade dos seguidores de Jesus de Nazaré, que age no mundo, e ai do mundo se essa comunidade não existisse. Fazer um corte entre esta comunidade e aquela que é a expressão de um CNPJ, de um código doutrinário, de um código de dogmas, de um código eclesial, de uma hierarquia que busca seus próprios interesses e que não vai ter tempo de ser solidário. Né? Quem está buscando seus próprios interesses o tempo todo não tem tempo para ser solidário, porque a solidariedade requer mínimos de desprendimento, mínimos de deixar de se olhar e olhar para o outro para poder identificar a necessidade que existe. Então, assim, nós precisamos fazer esse corte, mas assim, tentar fazê-lo sem concordo com você, sem desesperança. Sim. Entendeu? Porque, deixa eu fazer eu uma também, pergunta. você falou, e eu também, você sabe. A solidariedade corre riscos? A solidariedade nos leva a correr riscos? Tá, agora eu entendi. A solidariedade nos leva a... Eu penso que sim. Então tá jóia. Porque, Moisés, então já está respondido. Porque o Moisés colocou assim, Moisés Muniz Curitiba, a solidariedade está sendo ameaçada por aqueles que querem se aproveitar da bondade, pois nos dias atuais aquele que estava à beira da estrada poderia estar se fingindo para assaltar o solidário. Por isso que eu fiz essa pergunta para ele. Moisés é fiel escudeiro do Papo na Rede, né? Então, maravilha. Vamos considerar essa colocação. Não, eu acho que por isso que eu fiz a pergunta, eu fiz uma brincadeira de inverter a leitura do e-mail, mas assim, a solidariedade, ela corre riscos. Né? A gente corre o risco de se dar mal na tentativa de fazer o bem. Mas eu acho que a palavra de Paulo sempre vale, quer dizer, paga o mal com o bem, em primeiro lugar. Exatamente. Em segundo lugar, eu acho que tem uma fala de Jesus que a gente tem que estar atento quando ele fala assim, que eu vou enviar vocês, ele diz aos seus discípulos, como que ovelhas no meio de lobos. Então sejam prudentes como as serpentes, mas sejam simples como as pombas. Ou seja, a solidariedade ela sempre corre risco. Mas a solidariedade ela não é leviana, ela não é tonta, ela não é banana. Não. Usando uma linguagem lá do Elben César, tempos atrás, essa coisa de que a fé cristã não nos leva a ser bananas. E também, Fernando, a solidariedade não precisa ser irresponsável. Sim. Na verdade, o solidário, o generoso,
o bondoso, o compassivo, o que exerce a compaixão, e é bom que o Moisés toque nisso, assim, que até para que nos ensinemos uns aos outros nesse sentido. Porque há uma tendência, isso que o Elben coloca, quer dizer assim, de que, então, para ser assim, temos que ser, desculpa a expressão, uns idiotas, uns imbecis, uns bananas, né? que não fazem observações, que não estudam o contexto, que não põem os olhos do modo como devem ser colocados em algumas situações. E aí eu diria assim, eu vou usar duas palavras, né? Que é assim, vale muito a pena ser solidário, bondoso, compassivo, misericordioso, amoroso, etc, etc, mas com responsabilidade e bom senso. Sim. A responsabilidade e o bom senso, parece-me, acompanha aqueles também que seguem Jesus de Nazaré. Porque em Cristo nós vemos ele se arriscando, sim, mas a maior parte do tempo nós o percebemos com bom senso e responsabilidade. De quando em quando ele corrige os discípulos nesse sentido. Algumas parábolas que ele conta são parábolas que nos levam a responsabilidade e bom senso. Algumas perguntas de Jesus, algumas respostas de Jesus nos encaminha para isso. Às vezes, às vezes eu percebo gente generosa e irresponsável. E aí, eu só acho assim, talvez é um exercício, Brega, de que o bom senso não se torne uma autoproteção que nos evite sair de regiões de áreas em que a gente está confortável. Ou aquilo que eu tenho assim, de que o bom senso vire uma blindagem. Isso, né? E que o correr o risco, que é inerente à solidariedade, não se torne essa irresponsabilidade, essa loucura. Sim, né? Mas eu acho que é um caminho. Ô, amigo, mas inclui. Estamos no nosso tempo. Assim, vamos ser solidários com o relógio. Nesse sentido, insisto um pouco nisso, né? De aqueles que querem trabalhar como comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré. Eu não estou falando do mercado religioso. Estou falando de gente que por algum motivo, de algum modo, sabe-se tocado por Jesus e entende que o que melhor o Evangelho quer fazer em mim é fazer de mim mesmo o melhor de mim. E o melhor de mim vai ser vai tocar no outro, não é? À medida que eu faço essa escolha, Fernando, do tipo, sejamos responsáveis, tenhamos bom senso. Prefiro sempre, num mundo perigoso como nós vivemos, sim, que no fazer o bem, no desejar engajar-se, não é? Una-se a quem já está fazendo. Una-se a alguns que já... Você falou da Luzia, não é? Outro dia alguém falou assim, eu queria visitar uma cadeia, assim, ele falou, querido, primeiro já foi alguma vez? Né? Já foi alguma vez? Não, nunca fui. Você conhece os requisitos básicos para que isso aconteça? Não conheço. Pois então, eu vou te dar o nome de algumas pessoas ou de algumas entidades que vêm militando nisso. Entendeu? É responsabilidade. Até porque, em primeiro lugar, você não entra em qualquer... Exato. Você não entra no sistema prisional simplesmente assim, eu quero entrar aí porque eu quero fazer uma visita. Então, assim, melhor é que as pessoas busquem se engajar com quem já está fazendo do que se anestesiar em relação ao que há para ser feito e não fazer. Silvana. Jesus diz que quem perder a vida por amor a Ele vai encontrá-la. Isso aí eu acho que é o espírito da solidariedade. Do limite do limite. Eu acho que o encorajamento que fica, Carlos, a gente vamos terminar nosso papo. Próxima semana, dia 5 de dezembro, se Deus permitir, próxima quinta. A gente vai estar aqui com o Osmar Ludovico falando sobre Maria. Maria, que é aquela figura no Novo Testamento que nós evangélicos pouco falamos, mas que eu acho que é uma figura central no Novo Testamento, como outras pessoas. Faz parte desse núcleo central. E a gente vai falar sobre esse assunto. Mas e dia 4, próxima quarta, João Alexandre tem o Meia Hora aqui. Mas eu acho assim, encorajamento, Brega, eu acho que é para... Você falou de blindagem, né?
da gente sair, romper essas blindagens e atuar e estar atento, né? Procurar caminhos de solidariedade. Eu, esses últimos dias, tenho pensado, e eu fecho aqui o meu pensamento nesse sentido: não prive o outro de você. Isso aí. Não prive o outro de você. O solidário, ou que se solidariza, não priva o outro daquilo que você é. E eu penso até que isso não é um direito que eu tenho. Eu não posso privar o outro daquilo que o Evangelho vem fazendo em mim, que necessariamente faz bem para mim e desemboca na vida do outro. Isso aí. Então eu não posso me anestesiar, me blindar e dizer assim: não, eu tenho que me proteger porque o mundo é perigoso demais, porque quando eu me protejo demais, eu impeço que o outro tenha o melhor de mim. Seja você parte da boa notícia que você tem para falar para as pessoas, né, Brega? É isso aí. Boa semana. Valeu, até gente. quinta. Bem-vindos aqui Abraço. sempre. Sejam solidários. Sejamos. Tchau.